Olá, pessoas. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Qualquer coisa, dá um toque aí se o mic não estiver muito bom. Cheguei aqui com um novo mic, né? Deu tudo certo na transmissão hoje cedo. Olhar, poderosos, tudo bem? Tá ótimo. Beleza. Deixa eu mutar aqui uns bagulho pra mim. Ótimo. Então vamos lá para nossa programação de hoje. A gente já fez uma super transmissão de manhã, né, sobre o significado dos animais na magia. E agora eu venho aqui trazendo o webinar das deusas guerreiras, que já está há um tempinho aí para ser feito, com os layouts da Bruna Lodge. Gratidão, que é do Poderoso Casal, por favor, sigam aí. Eles fazem joguinhos e ela faz várias coisinhas de jogos. Como é que é? Você joga o The Sims e você dá umas dicas de decoração que eu já vi. Faz os desenhos maravilhosos dela lá de pintura, de muitas coisas que o pessoal pede. Então fiquem de olho que é bom vocês seguirem o Poderoso Casal, tá? Enfim, vamos falar então das deusas guerreiras, que é um dos arquétipos mais pedido e mais necessitado, eu diria, nos tempos atuais. A palavra arquétipo, ela vem do grego arche, que significa ponta, significa princípio, e tipos, que significa impressão, ou seja, o arquétipo é a primeira impressão, mas em que sentido na nossa vida, né? O arquétipo, ele é estruturado para a gente reconhecer padrões e escolher, consciente ou inconscientemente, se aqueles padrões condizem com as nossas características, com os nossos valores, ou não condizem e aquilo incomoda. Ou como a gente usa dentro da magia, às vezes você está precisando de um arquétipo que você desconhece. E as deusas guerreiras, elas estão aqui para a gente usar essas energias que o arquétipo feminino no geral está precisando, de empoderamento, de coragem para fazer as coisas, porque o feminino no geral, no mundo em que nós vivemos, ele ainda está saindo, né, de uma etapa de opressão e de submissão em que foi colocado, e as mulheres estão começando a tomar mais rumo das suas vidas. Não que os arquétipos, independente deles serem deusas ou deuses, eles não possam ser usados para todos, tá? Independente de você ser homem ou você ser mulher, o atributo da deusa ou do deus, ele pode ser utilizado a seu favor de qualquer forma. Então, de repente, se um homem se identifica com alguma dessas deusas guerreiras que nós temos aqui, ele pode também fazer os seus rituais, fazer suas orações, se conectar com essa energia de alguma forma, para ter aquele atributo e ajudá-lo a resolver aquelas questões de momento de vida. Não tem problema nenhum, tá? É lógico que eu não coloquei todas as deusas guerreiras aqui, falta um monte se eu for pegar toda a abrangência mitológica de deusas guerreiras, a gente faz um webinar, sei lá, por semana o resto da vida sobre deusas guerreiras, né? Então eu peguei algumas deusas que eu já trabalho bastante, e algumas não tão conhecidas, porque é legal a gente colocar carinhas novas por aqui, e outras que são bem antigas, né, e bem populares. Deixa eu ver, eu tenho aqui uma, duas, acho que três populares e umas duas aqui não tanto. Não, ao contrário, eu tenho duas populares e três mais ou menos, que não são tanto, tá? Mas vamos lá, você vai escolher depois, vai rolar PDF, tá? Com outras informações, com o ritualzinho das deusas, só para quem está inscrito lá no canal do Telegram, tá? Vou deixar aqui no chat de novo o Telegram. Se você não estiver inscrito, você se inscreva, tá? O Trilha ETP, para você receber material exclusivo.
tá? Vou colocar também aqui, ó, canalzinho do YouTube, que tem vários vídeos legais para vocês. Vou colocar também aqui o Instagram e o Facebook, que assim vocês se atualizam e segue a trilha na rede social que você achar melhor, tá? Mas exclusividade, os barangundangos acontecem lá no Telegram, tá? O canal do Telegram é o primeiro a ser notificado das novidades, tem promoções exclusivas e material exclusivo, como vai ter esse PDF lá também. Já teve PDF, tem outros PDFs lá no canal, dicas de magia e várias outras coisas. Então, se você está aí e ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Mas vamos começar então. Eu começo com uma deusa que não é tão conhecida assim, popularmente, historicamente sim, tá? Mas popularmente, dentro das vertentes de bruxaria, não tanto, que é Andraste. Andraste é a deusa celta da guerra. Claro, temos outras deusas celtas da guerra, temos Martia, temos Morrigan, mas eu trouxe Andraste justamente porque ela não é muito conhecida, não é muito popularizada. Andraste, ela ficou famosa, digamos assim, na história depois que a rainha Búdica, preciso explicar um pouquinho sobre a história de Búdica, tá? Ela era rainha de um dos clãs celtas antigos, e as tribos celtas elas não eram exatamente muito unidas, tá? E o que, que aconteceu? O Império Romano estava naquela febre de dominação e aí ele chegou nos povos celtas. Eles rechaçaram alguns clãs e um dos mortos nessa investida contra o Império Romano foi o rei marido de Búdica, tá? E Búdica ficou muito pé da vida. Ela promoveu uma união das tribos celtas remanescentes e eles fizeram algumas investidas com sucesso contra o Império Romano. E eles devem essas investidas a Andraste, porque Búdica, antes de organizar os exércitos, a estratégia contra o Império Romano, ela pegou uma lebre, né, colocou nas bordas do seu vestido, pediu para que Andraste estivesse com eles, abençoasse o caminho deles, e para que ela mostrasse através dessa divinação com a lebre se a vitória seria deles. E aí, Andraste não, Búdica soltou essa lebre da borda do vestido e a lebre correu para o sentido que eles chamam de auspicioso, que é o favorável. É um tipo antigo de divinação que os povos celtas tinham. Então, eles entenderam naquele momento que eles estavam sob as bênçãos de vitória da Andraste. Aliás, o nome dela, Andraste, significa nome da vitória, né? E eles existiram para um povo que era numerosamente menor do que os exércitos romanos, eles resistiram bravamente por um bom tempo. O Império Romano teve que pedir suporte, reforço de várias outras regiões para que eles conseguissem derrubar os celtas, né? E o fim da história da Búdica e das filhas dela não é muito legal, porque ela era uma mulher muito forte, ela não aceitava é, essa coisa de se entregar e se submeter aos romanos, até pela crueldade com que eles estavam rechaçando os povos celtas. E ela preferiu se envenenar do que passar a vida como prisioneira ou ser enforcada, esquartejada ou qualquer coisa do tipo. Então ela escolheu ingerir veneno é, do que ser presa pelos romanos, né? Mas Andraste resistiu muito tempo abençoando os povos celtas aí, e é uma deusa que a gente pode pedir também para que haja a nosso favor pela vitória. Lá no PDF que vai ter para vocês no canal logo mais, vai ter uns rituaizinhos para cada deusa e Andraste tem o dela garantido lá, para saber se determinado objetivo que você está traçando, que você está a fim
de desenvolver, tem chances de dar certo ou não, tá? E lá tem as outras instruções também. Seguindo aqui, eu coloquei em ordem alfabética, tá? Temos Atena. Atena, que é uma deusa Master Blaster da Grécia, ela foi cultuada tipo, em muitos lugares. É, a ela foram devotados também muitos templos, e uma boa parte das cidades, uma época na Grécia, levavam o nome dela de alguma forma. Tá? Atena é a deusa regente da sabedoria, talvez por ela ter nascido da cabeça de Zeus. Zeus um dia estava morrendo de dor de cabeça, talvez a primeira enxaqueca divina da história, não sei, e pediu para que o deus Hefesto, que é o deus da forja, usasse o martelo dele para dar uma pancada, rachar a cabeça de Zeus e tirar, literalmente tirar para fora o que estava causando essa dor. E qual foi a surpresa deles, né, quando a cabeça de Zeus rachou, que Atena saiu lá de dentro. E ela era considerada uma deusa sensata, sempre até a página 2, né? Tem umas histórias de Atena na mitologia que não são tão legais assim, mas elas têm influências também do patriarcado, enfim. Enfim, mas ela era deusa da sabedoria, deusa da guerra, mas não é a deusa do canglor, da batalha, ela não é a deusa da carnificina, né, do sangue, não é isso. Atena era a deusa da guerra, mas da estratégia. Então ela abençoava principalmente os capitões, os generais dos exércitos, para que eles traçassem a melhor forma de combater o exército inimigo. Então, por isso que ela era assim muito adorada na Grécia Antiga. E um outro atributo que Atena trabalha é a justiça. A gente tem aí algumas opções de rituais que a gente pode solicitar justiça para Atena, mas acho que eu já falei em outros vídeos ou outras ocasiões nas minhas redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com as questões de justiça, porque justiça, justiça mesmo, é uma coisa. O que você quer é outra, e o que a outra parte envolvida aí nessa questão de justiça também é outra. Nem sempre justiça é aquilo que você quer, tá? Então, quando a gente faz magia de justiça para qualquer divindade, a gente tem que estar bem ciente disso, né? Geralmente, a justiça ela procura o caminho do meio, e Atena também faz isso. É, Atena geralmente é representada com a deusa Nike na mão direita, que é a deusa da vitória, e na outra mão ela tem uma lança. Existem algumas outras poucas representações dela com o escudo, tem aquela representação clássica dos Cavaleiros do Zodíaco com o escudo aos pés, e aí no cetro dela é que tem a representação da deusa Nike, né? Aquele negócio que parece um passarinho, assim, lá no cetro da Atena do Cavaleiros do Zodíaco é a representação das asas de Nike. Aliás, eu não gosto da Atena dos Cavaleiros do Zodíaco porque ela perdeu muito das características de deusa mesmo dela, né? Mas ok. E Atena, por ser a deusa da sabedoria, ela também é uma ótima aliada nos nossos estudos. Então, se você precisa de foco, de concentração, ou precisa gostar de estudar, principalmente quando a gente está naquela fase que a gente não escolhe o que vai estudar, a gente pode pedir para Atena, né, dar uma força para a gente. Olha, mas eu preciso me concentrar aqui. Então a gente pede para ela ajudar. Lá no PDF vai ter ritualzinho aí para você focar ou para você trazer o equilíbrio para o seu raciocínio lógico. Fizeram um Deus dependente dos cavaleiros. Então, pois é, né? Não gostei dessa etapa dos cavaleiros do zodíaco, né? Mas enfim, e Atena é aquela que ajuda a trazer o raciocínio lógico, ou trazer a gente para o lado racional. Então, pessoas muito emotivas, ou pessoas que estão passando por um período turbulento, né,
questões emocionais no geral, podem pedir o auxílio da deusa para que coloque aí a cabeça no lugar. Para um pouco de pensar com o coração e pensa com a cabeça. Questões de justiça, principalmente, não adianta você querer resolver com o sentimento do calor do momento. A gente sempre faz coisa errada. Tem que ouvir a mente. Por mais que você esteja assim, morrendo de vontade de cometer assim uma atrocidade ou de chorar, pode chorar, não tem problema, mas não toma nenhuma decisão sobre o assunto sem antes colocar a sua cabeça no lugar. Respira, conversa com a Atena e fala: olha, estou precisando dessa sabedoria aí na minha vida, porque do jeito que tá, não pode ficar, tá? Tenho certeza que ela vai ajudar vocês. Nossa terceira linda, Belona. Belona é pouco conhecida, mas ela é uma das poucas divindades originalmente romanas. É ela, Baco, que tem outro nome que agora não me lembro, e Maia, que vem dos etruscos, que vem realmente dos ancestrais dos romanos, e não daquele período de sincretismo helênico e etc. Belona geralmente é representada com o escudo e a lança, ou com a lança e a tocha, tá, nas mãos. E Belona, sim, a gente tem um paralelo com Marte. Marte, para os romanos, é o deus da guerra, no sentido de ser o cara dos armamentos, que abençoa as armas para os guerreiros, da virilidade, aquela coisa masculina. Só que a fúria e a sanguinolência, a carnificina da guerra é regida por Belona, né? Então Belona é aquela força, sendo o Marte sendo assim, digamos, a organização e o lado mais racional, mais expansivo, né? Belona é o que chega rasgando. Então a deusa Belona é aquela que te dá força. Sabe aquelas decisões que a gente se sente muito oprimido, que a gente precisa sair de cima do muro ou precisa fazer as coisas andarem, não pode mais ficar estagnada como estava, e a gente não tem coragem para fazer isso? Belona é o chute na bunda que a gente precisa para fazer esse tipo de coisa. Ela vai fazer nascer dentro de você aquela vontade, aquela fúria, talvez, que você precisa para dar um jeito naquelas situações em que a gente fica só se omitindo. Tá? Então, se a tua dificuldade é sair da zona de medo para tomar uma atitude, é sair da zona de conforto porque você não consegue resolver uma situação e fica só deixando ela postergar e aquilo está incomodando, Belona, tem ritual para ela lá no PDF também, tá? Então, usem com sabedoria essa conexão com Belona, porque é uma deusa muito forte. Para vocês terem uma ideia, uma das formas de ritualizar que os antigos usavam para Belona era pegar uma imagem da deusa, geralmente era uma estátua ou uma escultura em pedra na própria parede. Eles pegavam o próprio sangue, fosse por ferimentos, pequenos cortes, e depositavam na estátua, na imagem da deusa. Tá? A gente não precisa fazer isso hoje. Você pode fazer isso, por exemplo, com o vinho, que é a representação do sangue, que é a representação da vida. Você pode fazer isso com o suco de uva, se você não beber vinho. E para a mulherada que curte essa questão, né, do sagrado do sangue menstrual, é uma opção também. Tá? Então fica aí a dica para vocês se quiserem pedir uma força lá para Belona, tá? Particularmente é uma das deusas que eu já trabalhei que os resultados foram assim sensacionais. Vocês podem pedir proteção, tá? Não só para Belona, qualquer deusa guerreira vocês podem pedir proteção. E proteção de Belona é pega para capar, tá? É um lobo voraz ali, atroz, que vai te proteger. Seguindo aqui nossa lista, temos uma bem famosa, tanto quanto Atena, talvez mais hoje em dia, que é
Yansan. Yansan, que vem das vertentes africanas, tradicionalmente conhecida como a Senhora dos Ventos e das Tempestades, do entardecer, devido a um dos contos, né, a respeito da mitologia iorubá, que diz que Xangô, o marido de Yansan, dizia que ela era tão radiante quanto o sol no entardecer. Então ele dizia que o radiante era aquela marcação que você vê dos raios de sol deixando as nuvens rosadas, que aliás está bem característica ultimamente, né? Então, e o nome Yansan significa entardecer. Algumas linhas do candomblé, da Umbanda, aí, dizem que Oiá e Yansan são a mesma divindade. Tá? Eu só estou aqui contando o que eu aprendi, o que eu sei. Agora, qual é a sua verdade? Não tem problema, fica a seu critério. Se achar que tem alguma coisa errada, faz um vídeo seu, fala da Yansan e me marca, que eu vou adorar assistir também para saber outros pontos de vista, tá? Não estou falando num critério religioso aqui de nenhuma das deusas, eu estou só explicando um geralzão e dando dicas de como trabalhar essas energias, independente de dogmas religiosos, tá? Enfim, Yansan, sendo então a deusa dos ventos e das tempestades, ela é uma divindade que ajuda a gente a se proteger, inclusive das intempéries das forças naturais. Tem lá também no PDF ritualzinho aí para proteger a gente quando tá aquela tempestade muito forte, às vezes a gente precisa sair ou alguém precisa retornar para tua casa e a pessoa tá presa porque tá caindo o mundo lá fora. Tem um ritual para a gente pedir para Yansan dar uma calmada lá na coisa toda para conseguir passar. Mas também, oba, tem o PDF. Valeu, valeu, Bru. Então, ó, PDF logo depois da live. Então a gente pode também pedir proteção para Yansan, e sendo ela também Senhora dos Ventos, a experiência que eu tenho de trabalho com a Yansan é de trazer os bons ventos, aqueles que trazem as boas notícias, que trazem as bonanças, e eles vêm acompanhados geralmente de borboletas amarelas. É bem interessante esse arquétipo, esse simbolismo da Yansan ou da Oya. Eu perguntei para alguns amigos porque eu não sou da vertente africana, né? Eu sou da bruxaria mesmo, tanto da bruxaria livre, né, quanto da bruxaria nórdica, que é a minha especialidade, espiritualidade nórdica. Mas quando eu fui falar com eles dessas experiências, dos ventos, das borboletas e tal, então eles me disseram que realmente as borboletas estavam associadas com as mudanças positivas que a Yansan ou Oiá traziam para a nossa vida. E por ela ser a deusa das tempestades, vocês sabem que o temperamento dela deve ser, né, daquelas pessoas bem, bem sérias. Então, muito cuidado, isso é uma outra coisa que eu já falei aqui, mas falo de novo. Muito cuidado quando vocês forem conversar com as divindades, porque cada divindade, assim como nós, tem a sua personalidade, e de acordo com a personalidade, da forma como você pede uma informação, pede um favor, etc., ela vai receber de um jeito, né? E cada um conversando com a especialidade da pessoa. Não vai pedir, sei lá, para Yansan, sei lá, o que eu não pediria para Yansan? Hum, eu não pediria, sei lá, calma. Conforto materno, boa, boa, boa. Ela entendam que assim, as deusas guerreiras, ela até tem esse aspecto mãe, mas as deusas guerreiras, gente, elas não são aquela mãezona que nem, sei lá, Deméter, por exemplo, Oxum, né, Iemanjá, que é a mãezona que te abraça, que pergunta como é que você tá, que vai fazer bolinho de chuva, aquela mãe que já vai falar, ah, larga de preguiça, vai resolver teu problema, larga de ser chato, é esse tipo de mãe, aquela mãe mais
é, mais severa mesmo. Não que ela não te ame, mas o jeito dela te tratar é outro, porque a personalidade dela é outra, né? É, Yansan, a mãe que fala se apanha na rua, apanha em casa também, é essa mesmo, né? E para terminar, nós temos aqui Trud, que é da mitologia nórdica, não podia faltar, né? Ela é a deusa nórdica, o nome dela mesmo significa força e poder. Ela é filha de Thor com Sif. E Trude, ela é da nova linhagem dos deuses nórdicos, aqueles que aparecem geralmente, não que aparecem, mas que vão ter mais destaque depois do Ragnarok, que é tipo o Apocalipse Viking. É, ela não tem consorte relatado também. A maioria das deusas guerreiras não dá muito destaque ao consorte, a não ser, por exemplo, a Yansan, que geralmente é Xangô, mas eu também já ouvi Ogum, né? Mas tem um consorte porque no sincretismo africano existe, né, geralmente essas duas partes, essa necessidade de ter o consorte, né, até por motivos de trabalho das energias, mas Trude é uma que não tem consorte, Atena também não tem, Andraste não encontrei referência, Belona também não, mas poderíamos dizer que é o Marte, né, a mulher brava do Marte. É, e que mais? Belona, tem Andrade. E Trude também não tem. Trude não tem relatado. Mas o que se diz de Trude, filha de Thor e de Sif, é que ela era muito, muito, muito linda, embora fosse bem violenta, né? Também conhecida como uma deusa violenta, também significa força e poder o nome da menina. E ela tinha muitos pretendentes, muita gente querendo casar, né, com ela, tanto homens quanto deuses e outras criaturas, tipo os anões, os gnomos da mitologia nórdica. Tanto é que Thor petrificou um dos anões que ficava dando em cima da filha dele, porque ele não respeitou o limite, né? Thor falou: oh, mano, deixa minha filha em paz. O cara não respeitou e foi lá e petrificou o cara com a magia do martelo, né? Mas ela é uma das divindades a quem se dedica ao controle do clima também, né? Dizem que quando ela está enfurecida é quando a gente tem as tempestades, e quando ela está alegre é possível ver o brilho azul dos olhos dela resplandecer em toda a abóboda celeste. Uma outra menção a Trude, mas não sei, não sabemos se está conectado, se é a mesma pessoa, é que é o nome de uma valquíria cuja alcunha é cuidar dos guerreiros que se feriram na batalha, né? Para quem não sabe, as valquírias, elas são mais ou menos semideusas que servem a Odin e a Freya, e são as semideusas que recolhem as almas dos guerreiros quando a batalha termina, né? E Trude era uma daquelas que era responsável pela cura dos guerreiros, que pela alma talvez que estivesse ferida do guerreiro, para depois levá-los ao Valhalla. E as valquírias, elas estão mais ou menos para as amazonas dos gregos, que eram descritas como, de acordo com a mitologia, né, que eram descritas como uma tribo de mulheres guerreiras. Isso está bem espelhado no HQ da Mulher Maravilha. É um dos poucos que eu acho que essa parte está bem fiel, assim, bem próximo, né, do que a gente tem da mitologia. E não esquecendo também que essa questão das Amazonas, a gente tem uma lenda das Amazonas aqui no Brasil, que também eram, coincidentemente, mulheres, uma tribo de mulheres guerreiras índias, né? E que, para vocês terem uma ideia, até para a questão de procriação, tinha uma época do ano que elas aprisionavam, elas capturavam e aprisionavam índios das tribos rivais, ou enfim, que ninguém encontrava, né, onde é que era a tribo das Amazonas, mas elas capturavam uns índios lá, né, para procriar com eles e depois soltava, né, ainda dava um muiraquitã
pro menino não ficar muito chateado que elas não iam ficar, que eles não iam ficar juntos, né? O Muiraquitã, que é aquele talismãzinho que parece um sapo, né? Qualquer dia eu vou fazer sobre talismãs aqui, vou falar do Muiraquitã com mais detalhes. Mas ele é um talismã que é usado para se proteger da inveja alheia ou da cobiça alheia, né? De qualquer coisa, assim. Poderia ser o casal geralmente compra o Muiraquitã para se livrar da influência alheia em cima de qualquer um dos dois. É bem interessante, né? Mas e é um talismã de proteção também, de certa forma. Então a Índia entregava lá pro índiozinho, depois que despachava ele, para ele não ficar muito triste. Alguns dizem que era para ninguém ficar botando o zóio em cima do índio que a Amazônia tinha escolhido. Mas enfim, especulações, especulações, né? Então, amores, é assim: usem essas energias das deusas guerreiras para que vocês consigam extrair desses arquétipos energias e a força necessária para lidar com situações no seu dia a dia. Se você não tem ainda um equilíbrio do teu empoderamento, da sua coragem, né, de ter impulso para fazer as coisas, não se preocupe, isso são coisas que a gente constrói. Tudo ajuda, terapia ajuda, estudar ajuda, e no nosso caso, como o interesse da magia é mútuo, também funciona. Você está conversando com o seu subconsciente e com os arquétipos que foram criados ao longo da existência da humanidade para te dar forças e encaixar essas engrenagens que estão faltando e fazer a sua vida fluir como deve, tá bom? Então é isso, mais um webinar finalizado aqui na Twitch. Se você não se inscreveu, se inscreva lá no canal do Telegram, que daqui a pouco eu estou divulgando um PDF, um e-bookzinho exclusivo só para quem está lá no Telegram, não vai ser publicado em outro lugar, tá bom? Beijinhos, um ótimo final de semana e amanhã às 14 horas vai ter live no Facebook, tá? Entra lá, segue as redes sociais para que vocês fiquem ligados, tá bom?